conosco o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que esteve no cargo entre os anos de 2015 e 2016. Bom dia, ministro. Obrigado por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, meu estimado Cláudio Humberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Começa aí, Cláudio. Então, Aldo, permita-me chamar dessa maneira, tratar dessa maneira, somos amigos há tanto tempo. Bom, eu quero contar uma história antes aqui. Certa vez eu fui falar lá para oficiais do Estado-Maior do Exército, no Forte Apache, em Brasília, e aí aí eu resolvi contar vantagem, né? E fui logo dizendo que era amigo de Aldo Rebelo. Olha as expressões de admiração pelo Aldo Rebelo que ele deixou, né, quando foi ministro da Defesa, é uma coisa impressionante. Assim, a milicada toda adora, admira mesmo, o admirou muito o ministro Aldo Rebelo naquela ocasião. Mas eu queria saber o seguinte: nós temos, Aldo, hoje aqui uma situação de troca de ministro da Defesa. Algumas pessoas temem que isso possa significar uma guinada autoritária, qualquer coisa assim, como se o ministro Braga Neto, por exemplo, tivesse um viés autoritário que o Fernando Azevedo de Silva não tinha. Eu me lembro que as questões que a gente conhece, né, da profissionalização das Forças Armadas no Brasil, etc., tem uma frase que eu me lembrei ontem do Raul Alfonsín, ex-presidente da Argentina, ele que foi presidente logo depois do processo autoritário argentino, e as pessoas preocupadas porque a eleição dele podia representar um certo desconforto nas Forças Armadas argentinas. E aí os jornalistas perguntaram a ele como é que ele ia lidar com isso, né? E ele disse: olha, meu caro, militares batem continência. É isso mesmo, Aldo? Foi isso que você percebeu como ministro da Defesa? O que é que você poderia nos dizer de observação sobre o que aconteceu ontem? Muito obrigado, Cláudio Humberto. Um grande abraço, mais uma vez, bom dia para você, meu estimado amigo e conterrâneo. As Forças Armadas são instituições de Estado por natureza. Quando eu digo por natureza, é porque só fazem sentido a partir da existência do Estado. Suas funções são funções essencialmente de Estado. E essa noção não é uma noção que se improvisa na cabeça dos jovens oficiais. Isso vem da memória, da história, ou seja, para usar a linguagem contemporânea, é o próprio DNA da instituição. E isso é uma noção muito comum. Então, eles têm esses dois princípios sobre os quais se assentam a própria função, a existência dessa instituição, que são a disciplina e a hierarquia, e eles sabem que a disciplina e a hierarquia, para funcionar para baixo, tem que funcionar para cima, tá certo? Então, a hierarquia significa a subordinação das Forças Armadas à Presidência da República, ao Ministro da Defesa, dos generais todos aos seus respectivos comandantes, o comandante da Marinha, do Exército, da Força Aérea. Isso é tudo muito rígido. Eu vi almirante já com o posto de almirante, com a promoção de almirante, que não sentava enquanto um almirante mais antigo estivesse de pé. Ele não sentava, ele aguardava. Então, isso é uma coisa muito forte. E acho que isso é uma coisa boa, importante, né, porque são as instituições armadas, e isso não se altera no Brasil. Mesmo que o presidente da República tenha um comportamento diferente, eu acho que às vezes dá a impressão que o presidente se comporta como se ainda fosse o capitão rebelde, ou deputado, que tem uma liberdade que o presidente da República não tem, né? Responde aos eleitores do seu partido. Eu acho que às vezes isso pode acontecer, mas não creio que vá passar disso, não vai passar de arroubos, não vai passar de... Acho que não, acho que as instituições armadas, independente das mudanças, o Fernando Azevedo foi um ministro da Defesa excepcional, responsável, sério, leal, como tem que ser ao presidente da República, mas, ao mesmo tempo, fazendo esforço, né, para que as coisas da política não contaminassem, né, as Forças Armadas nem o Exército.
Ministro Aldo Rebelo, Eduardo Castro, bom dia para o senhor, bom dia Cláudio, bom dia Pedro, bom dia Thaís, bom dia gente. Bom dia, ministro. Bom dia, Eduardo. Só rapidinho, né? Eu estou se identificando como alagoano ali, como Cláudio Humberto, mas entre mim e o ministro Aldo Rebelo, algo ainda mais forte que nos une, né? Que é a paixão pelo Palmeiras. Mas vamos em frente com coisas menos importantes. Não, brincadeira. Ministro, o Cláudio fez a pergunta, usou o ex-presidente da Argentina, Raul Alfonsín, dizendo que militar bate continência. É fato. Só que na Argentina, general, coronel, enfim, militar que deu golpe, depois foi preso quando voltou à democracia. Aqui no Brasil, general que deu golpe, com qualquer que fossem as intenções, permanece o nome de rua até hoje. Isso o senhor acha que ajuda a estabelecer hierarquia nas Forças Armadas, ajuda a deixar com que cada um ache que pode fazer o que quer porque depois não acontece nada, ou não faz a menor diferença? Não, são coisas distintas, né? O Brasil é um país onde a conciliação, onde a pacificação foi uma coisa presente na nossa história. Desde aquelas rebeliões do Império, rebeliões sérias, algumas, se tivessem sido vitoriosas, teriam resultado na divisão do país, na fragmentação do país. Alguns chegaram a mandar emissários diplomáticos para o exterior para obter reconhecimento. Então, foram muito sérias e tudo foi pacificado, com anistia, como foi o caso do Rio Grande do Sul, lá aquela paz dos farrapos, lá em Ponte Verde, onde, inclusive, os soldados, os oficiais, até o posto de coronel, general não, que é um posto político, foram absorvidos pelo exército imperial. E o homem que foi encarregado da repressão terminou virando governador, senador pelo Rio Grande do Sul, que foi o Caxias. Eu acho que essa é uma boa tradição do Brasil, tá certo? A tradição da pacificação e da anistia. Agora, é claro, né, que certos tipos de episódios da história, você precisa aprender as lições, você precisa fazer um esforço para que aquilo não se repita. E acho que no Brasil as condições para qualquer tipo de aventura, de ditadura, elas são cada vez menores, porque há outras instituições também importantes, fortes. Acho que o Brasil não corre risco, né, de reproduzir episódios lamentáveis da nossa história recente e nem da nossa história remota. E eu não vejo a comparação entre as intervenções militares no Brasil e o que aconteceu nos países da América do Sul e do Prata. A começar pela primeira e mais importante, que foi a República, que foi, de certa forma, também uma intervenção militar. O consolidador da República, o Marechal de Ferro, o homem forte daquele momento, que teve pulso para pacificar o país numa guerra civil, foi o Floriano Peixoto, terminou o mandato dele de 2 anos como presidente, foi para casa. Não teve arrobos de continuismo, não tentou se transformar num caudilho, pelo contrário, combateu o caudilhismo de alguns oficiais da Marinha, principalmente, né, e uns poucos do Exército que contestaram a autoridade dele. Ministro Aldo Rebelo, Pedro Campos, a minha pergunta para o senhor é em relação à reunião que está acontecendo agora, né? As Forças Armadas estão reunidas nessa manhã, depois da troca no Ministério da Defesa. E como a gente falou no começo do programa aqui, né? Não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar, a grande preocupação que se tem, né? Não é com as Forças Armadas, porque nós estamos vendo demonstração exatamente disso que o senhor tem trazido para nós, né? Forças Armadas estão solidificadas como instituições de Estado, tanto que o ministro que saiu fez questão de colocar isso na sua carta de despedida. A preocupação que se tem é com alterações naquilo que a gente tem como praxe nesse tipo de troca. Por exemplo, o chefe do Exército, o chefe da Marinha, da Aeronáutica, normalmente são generais de 4 estrelas que já estão ali próximos, né, na lista da reserva, e muitos deles o mais antigo da lista, né, aquele que tem mais tempo
tempo na instituição. Uma modificação nessa rotina dentro da caserna por parte do presidente da República pode trazer algum tipo de desconforto para os militares? Qual é o impacto que isso tem numa troca dessa natureza no momento em que o país precisa, né, de todas as instituições funcionando para superar essa pandemia? Eu creio que cabe, naturalmente, a proteção de uma tradição, de uma praxe, que é essa escolha entre os mais antigos, mas o presidente da República terá algum grau também de liberdade para fazer a escolha, sei lá, no meio de 3 nomes, pelo menos, parece que o alto comando indica os 3, mas só vejo o caso do general Vilas Boas. Ele não era o mais antigo, ele era o segundo mais antigo. Acho que o mais antigo mesmo era o comandante militar do leste, na época, do Rio de Janeiro. Ele foi escolhido sem maiores problemas, com toda a legitimidade, porque também era uma liderança acolhida, respeitada. Então, eu creio que há um protocolo de listar os mais antigos, acho que são 3 que o ministro da Defesa leva ao presidente da República, e os 3 apontados pelo alto comando. Eu acho que isso não vai ser alterado. Acho que essa coisa vai ser respeitada, porque o presidente, embora muitas vezes seja tomado de ares voluntariosos, mas ele sabe também que isso exige uma funcionalidade. Ele precisa de ter estabilidade no Congresso, precisa de ter apoio parlamentar, precisa que o Congresso funcione harmonicamente, não necessariamente submisso ao Executivo, mas em harmonia com o Executivo. E ele sabe que das instituições do país, não é o Ministério Público, não é o Judiciário, a mais antiga, que tem maior noção da história, da memória, dos valores do Brasil, são as Forças Armadas. Ninguém vai governar o país em conflito, em confronto desnecessário, né, porque elas não estão buscando nem conflito e nem confronto com os poderes, pelo contrário, agem até de forma muito, muito tranquila nos momentos de turbulência. Acho que não haverá qualquer tipo, né, de desafio, de quebra, de ruptura com essas tradições, com esses protocolos na escolha dos comandos militares. Não acredito nisso. Muito bom ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, ministro Aldo Rebelo, porque é um depoimento de quem já foi ministro da Defesa, já exerceu esse relacionamento com os comandos militares, e é um depoimento também que acalma, coloca, enfim, não joga água na fervura nesse momento aqui em que os ânimos andam tão acirrados. E aí eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, ministro, o seguinte, aliás, a entrevista também agora na capa do portal UOL. O seguinte, o governo Jair Bolsonaro teve uma prática que não é muito comum de nomear militares, generais da ativa para ministérios. E é isso, quando um general da ativa entra no ministério, ele está arriscado a não seguir no ministério. Foi o que aconteceu agora com o general Pazuello, que foi desligado da pasta da saúde. O senhor acha que isso gera algum tipo de desconforto nas Forças Armadas? Isso gera, em primeiro lugar, uma exposição ao risco. Já tinha, no caso de generais da ativa, ocorrido a nomeação do chefe atualmente nomeado chefe da Casa Civil, tá certo? Era também general da ativa quando foi indicado para o Ministério, era comandante militar do Sudeste de São Paulo e foi indicado. É claro que os militares preferem sempre, né, que haja não uma ruptura, mas vai para o governo, é melhor passar para a reserva, principalmente nesses momentos, né? Mas eles aceitam, isso também não é motivo para a crise, né? O que foi motivo para a crise foi o desempenho do Ministério da Saúde, e ali, independentemente de estar um general, ou um brigadeiro, ou um almirante, ou um advogado, ou seja lá quem fosse, ia ter um problema, porque foi o desempenho do Ministério
que gerou a crise. E o desempenho do Ministério não foi apenas responsabilidade do ministro, foi responsabilidade também da chefia, não só ao escolher, mas também ao adotar atitudes que, de certa forma, causaram confusão na orientação do país no enfrentamento da pandemia. Então, não creio que seja uma questão de colocar a culpa nos militares. É claro que isso vai gerando um desgaste, né? Eu sempre acompanho, e desde a época do presidente Itamar Franco, o presidente Collor, eu já era deputado, o presidente Collor, o presidente Itamar, presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, presidente Temer, nunca tinha acontecido dos militares serem alvo de Tribunal de Contas, de pedido de investigação do Congresso por conta de compras. Ou seja, é que eles passaram a ser vistos não apenas como solução das questões, como instituição de Estado, mas como parte também da administração política. Isso gera cobranças. Eu acho que o esforço do ministro Azevedo foi manter uma separação, né, pelo menos assim, das ações institucionais e de Estado, das ações propriamente político-partidárias, né? Isso deve ter causado alguma insatisfação no presidente da República, mas eu acho que é assim que vai continuar. Não vejo disposição nas Forças Armadas de se engajarem num projeto político, partidário, seja lá de qual corrente ideológica for. Eles não vão fazer uma coisa dessa. Sabem que isso geraria uma consequência muito ruim, como advertiu certa vez o general Góes Monteiro, que foi tudo no governo do presidente Vargas, foi o condestável do Estado Novo. Ele dizia o seguinte, que a ruína das Forças Armadas seria adotar um espírito de milícia, ou um espírito gendármico. Ele disse que isso seria a ruína, e que as Forças Armadas, a frase dele é essa, né, deveriam não fazer a política nos partidos para poder fazer a política dos quartéis, a política da força, o interesse institucional, e não o interesse partidário. Era isso o que recomendava o general Góes Monteiro. Não faça a política no governo para fazer a política dos quartéis, a política das instituições. Ex-ministro Aldo Rebelo conversou conosco aqui, contou um pouco mais da sua experiência no Ministério da Defesa e trouxe mais elementos para essa discussão, um dos principais assuntos do dia hoje, reflexo da troca ministerial do governo Jair Bolsonaro. Ministro Aldo, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Um abraço, um bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.